agora, nós vamos aprender a fazer diminuições. Assim como existem os aumentos para que a sua peça cresça, existem também as diminuições quando você quer que ela se feche mais um pouquinho. Então, eu tenho aqui um ponto baixo centrado. E agora, eu vou fazer a minha primeira diminuição. Como é que a gente vai fazer? Se eu tô fazendo aqui pontos baixos centrados, é um pontinho para cada ponto de base, tá bom? Nesse caso aqui, tô fazendo um ponto para cada ponto de base. E aí, agora, pede que eu faça uma diminuição. Como é que eu vou fazer essa diminuição? Então, eu venho aqui no meu ponto de base, introduzo minha agulha e pesco o meu fio como se eu fosse já fechar aqui o meu ponto baixo. Porém, eu vou com a laçada ainda na agulha aqui, eu sigo para o meu segundo ponto, pesco esse fio de novo. E aí, eu vou ficar com 3 laçadas em minha agulha. E agora sim, eu fecho tudo. Como se eu estivesse fazendo 2 pontos baixos em um só, tá bom? Então, novamente, se eu fosse fazer aqui normal, pontos normais, eu faria um ponto baixo, seguiria pro lado e faria mais um ponto baixo centrado. Pronto. Para cada pontinho desse aqui, eu tenho uma cabecinha, né? Tenho um ponto aqui e tenho aqui a partezinha de cima. Na minha diminuição, eu não vou ter os dois. Serão 2 pontinhos juntos aqui embaixo, tá vendo como ele fica aqui? 2, o segundo fica escondidinho. E somente uma partezinha de cima. E aí, vai diminuindo, é como se eu estivesse comendo um pontinho, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou fazer aqui de novo. Eu vou pescar aqui esse fio. Venho aqui de novo, pesco, pronto. E aí, agora, eu vou fechar aqui tudo, tá bom? Para esses 2 pontos, eu só tenho uma cabecinha aqui em cima, tá bom? Uma correntinha. Eu teria, normalmente, se eu tivesse seguindo uma carreira sem diminuições, seria um pontinho e uma correntinha pra cima desse ponto, né? Na diminuição, são 2 pontos, é como se eu estivesse engolindo aqui esse pontinho de baixo, tá bom? Então, fiz aqui fiz outro, fiquei com 3 laçadas em minha agulha, e aí, ao invés de ter 2 correntinhas aqui em cima, eu vou fechar tudo e vou ficar com somente uma correntinha. Nesse caso aqui, é a diminuição do ponto baixo centrado. Existe também a diminuição quando eu tô fazendo ponto baixo comum, ponto baixo normal. Então, eu fiz aqui um ponto baixo, vou fazer mais um. E aí, como é que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui esse fio, somente essa correntinha aqui, tá vendo? A gente tem aqui essa correntinha, eu vou pegar só essa perninha da frente da correntinha. Então, eu introduzo minha agulha aqui de baixo pra cima, dessa forma, e não pesco o fio. Agora, eu trago essa agulha aqui pra frente e vou introduzir minha agulha aqui no meio dessa correntinha aqui do lado, tá bom? Então, eu venho aqui pro lado, dessa forma. Pesco meu fio, passando pelas 2 alcinhas. Desse jeito. Pronto, dou altura no meu ponto e fecho. Aqui, pelo normal, se fosse uma carreira sem diminuições, eu faria aqui um ponto para essa correntinha e um ponto para essa correntinha. Como eu tô fazendo diminuição, eu vou fazer para as 2 aqui um ponto só. Então, eu venho aqui de novo. Agora, observem, preste atenção para você não pegar essa daqui, ó. Essa daqui já foi, ó. A nossa correntinha não tá certa, não tá perfeitinha igual a essa. Repare, você tem que sempre estar observando o seu trabalho. Ai, meu Deus, eu já fiz diminuição aqui, nesse não sei. Olha aqui de onde tá saindo o seu ponto. Esse daqui já tem a diminuição, já tem um ponto saindo daqui, porque a sua correntinha não tá fechadinha. Então, eu venho aqui, agora eu vou fazer mais uma diminuição, tá bom? Eu venho aqui, pego essa alcinha, venho pro ponto do lado, pronto. Vou ficar com 3 laçadinhas também na minha agulha. Trago aqui pelas 2. Esse fio tá um pouquinho seco, pronto. E agora, sim, eu
fecho. Tá bom? E assim é a diminuição do ponto baixo, tá certo? Eu mostrei pra vocês, então, duas formas de diminuição. Uma forma é do ponto baixo centrado e outra forma muito utilizada no ponto baixo. Se você quiser também fazer aqui com o ponto baixo normal, daquela mesma forma de puxar, vir para o lado, puxar, tirar, tranquilo. Você também está fazendo uma diminuição, tá bom? Então, nesse vídeo aqui, eu trouxe duas formas de você fazer a diminuição no ponto baixo. E no ponto alto, como é que eu faço essa diminuição? Eu tenho aqui um ponto alto, vou fazer mais um ponto alto aqui. E agora, eu vou fazer uma diminuição. Então, eu vou laçar aqui meu fio, venho no meu ponto de base, pesco esse fio e vou tirar 2. Só que aí, agora, naturalmente, nós iríamos fechar aqui esse ponto, né? No caso da diminuição, nós não vamos fechar. Então, eu vou pescar aqui esse fio de novo, dou uma laçada, né, do meu ponto alto, venho no ponto do lado, pesco meu fio, fico, ó, com 4 laçadas. Tiro 2, tiro 2 laçadas. Observe que eu tenho 2 pontos dentro de um só, né? Podemos dizer assim. E aí, eu fico com 3 laçadinhas na minha agulha. E aí, eu fecho tudo. Olhem como ele fica juntinho, são 2 pontos para uma correntinha aqui em cima, tá bom? Então, repare aqui esse ponto do lado, tem um ponto alto e uma correntinha em cima dele. No caso da diminuição, a gente tá diminuindo um ponto. Então, dentro de uma correntinha só, nós temos 2 pontos. Eu vou fazer novamente. Eu laço aqui meu fio, venho aqui no meu ponto e fecho, como se eu fosse fazer já meu ponto alto. Porém, eu não vou fechar ele ainda. Fico com essas 2 laçadas, laço de novo, venho aqui do lado, trago esse fio pra frente e fecho 2. E aí, eu vou ficar com 3 laçadinhas e aí sim eu fecho tudo. Pronto. Com isso, o seu trabalho vai diminuindo, porque a gente sempre vai estar tirando um pontinho, tá bom? Eu vou fazer essa carreira aqui toda em diminuição? Não, isso vai depender muito do que você tá fazendo, da sua peça, qual o seu objetivo, tá bom? Então, é isso. Enquanto nos aumentos, nós temos pontos a mais, que irão aumentar nossa peça, na diminuição é exatamente o oposto. Nós vamos diminuir a nossa peça e sempre teremos um ponto a menos, tá bom?